gente vai dar uma olhada no que está acontecendo aqui no Brasil, mais especificamente numa disputa de gente grande dentro do governo. Vamos dar uma olhada nessa história, gente? Uma disputa entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras. Opa, quase que não sai, mas saiu. Jean Paul Prat está escalando nos bastidores nas últimas semanas. Os dois, eles já divergem, inclusive publicamente, há algum tempo, mas a coisa tem, digamos, alcançado outro patamar de discordância. Eu vou contar para vocês o pano de fundo dessa história. A publicação, hoje houve uma publicação no jornal O Globo, da coluna da Malu Gaspar, falando sobre, inclusive, a busca por nomes para substituir Jean Paul Prats. Eu fui dar uma olhada nessa história e vou contar para vocês tudo o que está em questão nesse momento dentro do governo. Existe uma divergência entre Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e o comando da Petrobras, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, sobre o que deve entrar, por exemplo, no plano de investimentos da Petrobras nos próximos anos. Por que eu estou citando esses dois personagens? Gente, a Petrobras, ela está sob o guarda-chuva do Ministério de Minas e Energia. O ministro Alexandre Silveira, importante a gente lembrar, ele vem do PSD, partido aliado do presidente, ele inclusive tem se aproximado muito do presidente Lula. Jean Paul Prats é um nome, é um quadro do PT. Desde o início da composição dos quadros da Petrobras, há ali uma disputa de espaço entre os dois. O ministro Alexandre Silveira foi responsável pela indicação de alguns dos nomes do Conselho de Administração, Jean Paul Prats, escolhido para chefiar a empresa, de nomes da diretoria. Mas eles têm visões divergentes sobre alguns dos passos que a Petrobras tem que tomar. A gente viu isso, por exemplo, em casos recentes que tomaram o noticiário, mas há uma disputa sobre, por exemplo, onde que a Petrobras tem que investir quando olha para investimentos em plataformas de exploração de energia eólica. O presidente da Petrobras acredita que tem de haver um investimento em plataformas já prontas. Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, entende que tem de haver um investimento, por exemplo, na construção desses equipamentos. Aquela ideia de estimular conteúdo local, geração de empregos local, geração de empregos aqui. Mas não é só isso, gente. Eles têm, inclusive, trocado ali algumas farpas públicas que tomaram as redes sociais nesses últimos dias, quando o Jean Paul Prats fez uma série de publicações falando que se o governo ou o Ministério de Minas e Energia quisesse algum tipo de modificação no preço dos combustíveis praticados pela Petrobras, deveria fazer isso seguindo uma série de trâmites. Por que o Jean Paul Prats fez essa publicação? Há um entendimento, sim, dentro do Ministério de Minas e Energia, que os preços poderiam estar mais baixos. Os preços, inclusive, poderiam estar mais baixos do que, eventualmente, se o PPI, lembra daquela política que esse governo colocou, acabou, pôs fim à política que foi implementada lá atrás por Michel Temer? Pois é, na avaliação do Ministério de Minas e Energia, esses preços, se estivessem lá no PPI, eles já estariam mais baixos. Tudo isso tem feito com que esses dois personagens entrem em rota de colisão. E há ali, inclusive, um movimento, sim, no entorno do ministro Alexandre de Silveira, de já tentar achar nomes e levá-los a Lula para que ele avalie uma troca em algum momento lá no comando da Petrobras. Vamos chamar aqui a Thaís Arbex para essa história. Thaís, essa disputa que a gente vê agora, crescendo, não é uma disputa nova, gente, mas ela está crescendo. Novos elementos a gente vê o tempo inteiro sendo colocados, tanto do lado do ministro Alexandre Silveira, quanto do lado de Jean Paul Prats.